Você já parou para pensar em como seria a sua vida se tivesse uma comunicação clara e constante com o Espírito Santo? Muitas vezes você ora, busca respostas, pede direção, mas sente como se estivesse falando sozinho. É nessa hora que surge a grande dúvida. Será que o Espírito Santo realmente fala comigo? Será que sou capaz de ouvir a sua voz? Essa pergunta não é apenas sua, mas acompanha milhares de pessoas em diferentes fases da fé. E a verdade é que o Espírito Santo não apenas fala, mas deseja guiar cada passo seu, deseja ser seu conselheiro, amigo íntimo e ajudador em todas as áreas da sua caminhada. Quando você olha para a palavra de Deus, percebe que em diferentes momentos ele sempre esteve presente. Desde a criação do mundo até os dias atuais, o Espírito Santo nunca deixou de agir. Lá no livro de Gênesis está escrito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ou seja, desde o princípio ele já se movia, já atuava, já preparava o terreno para que a vontade do Pai fosse manifesta. Isso mostra que você não está sozinho, que há um poder maior acompanhando a sua trajetória, pronto para orientar suas escolhas e fortalecer sua fé. Mas como se relacionar com ele? Essa é a grande questão. O primeiro passo é entender que o Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia distante. Ele é uma pessoa, com sentimentos, vontade e uma missão: glorificar Cristo e conduzir você em verdade. Quando Jesus estava com os discípulos, antes de ser entregue, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre." João capítulo 14, versículo 16. Essa promessa não foi apenas para aqueles homens naquele tempo, mas para você, hoje. O que você precisa compreender é que falar com o Espírito Santo é algo natural, íntimo e possível em qualquer lugar. Não se trata de fórmulas ou repetições, mas de uma conversa sincera, assim como quando você se abre com alguém de confiança. O Espírito Santo entende suas dores, conhece seus medos, enxerga suas fraquezas e, ao mesmo tempo, revela o propósito que Deus tem reservado para a sua vida. É através dessa relação que você começa a perceber o direcionamento em decisões importantes, desde questões familiares até escolhas profissionais. Imagine alguém que enfrenta um momento de grande incerteza, como um jovem de 23 anos que precisa decidir se continua em um emprego estável numa pequena empresa de design ou se arrisca em um projeto pessoal que pode ou não dar certo. Humanamente, a decisão parece confusa, mas quando ele dobra os joelhos, ora e pede a orientação do Espírito Santo, o coração dele começa a se acalmar. Ele sente paz em seguir por um caminho que antes parecia arriscado. É dessa forma que o Espírito atua, trazendo clareza onde há dúvidas, acalmando a mente onde há tempestades e mostrando que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Outro ponto importante é a obediência. Não adianta você buscar ouvir o Espírito Santo se não estiver disposto a obedecer. Muitas vezes, ele fala de forma suave, como um sussurro que toca a sua consciência. Mas se o coração estiver endurecido, dificilmente você conseguirá reconhecer. É como uma criança aprendendo a ouvir a voz do Pai em meio a uma multidão. Quanto mais tempo passa perto dele, mais fácil se torna identificar o chamado. Da mesma forma, quanto mais você anda em intimidade com Deus, mais sensível fica a voz do Espírito. E é aqui que entra a importância da palavra. A Bíblia é a ferramenta que confirma aquilo que o Espírito Santo fala. Nunca haverá contradição entre o que ele diz e o que está escrito. Se você ouvir uma direção que vai contra a palavra, saiba que não vem do Espírito de Deus.
Por isso, é essencial que você dedique tempo para ler, meditar e guardar as Escrituras no coração. É nelas que você encontrará a segurança necessária para diferenciar a voz do Espírito das suas próprias emoções. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não sou perfeito, eu erro, eu falho. Será que mesmo assim o Espírito Santo vai me ouvir? A resposta é sim. Ele não se afasta porque você caiu. Pelo contrário, ele se aproxima para levantar você, mostrar o caminho de arrependimento e restaurar sua fé. O apóstolo Paulo escreveu: "O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Romanos capítulo 8, versículo 16. Ou seja, ele está constantemente lembrando a você da sua identidade em Cristo. Não como alguém perdido, mas como filho amado do Pai. Falar com o Espírito Santo é mais simples do que parece. Você não precisa de palavras rebuscadas, de ambientes elaborados ou de grandes eventos. O que ele deseja é verdade, sinceridade e entrega. Se hoje você se abrir e disser: "Espírito Santo, eu preciso de ti, fala comigo." Essa oração já é suficiente para começar uma jornada de transformação. Com o tempo, você vai perceber que ele responde de diferentes formas, através da paz no coração, da palavra que salta aos olhos, de uma mensagem inesperada ou até mesmo de situações do dia a dia que confirmam aquilo que você pediu em oração. Agora, antes de seguirmos, quero que você faça algo importante. Escreva aqui nos comentários a frase: "Espírito Santo, eu quero te ouvir." Essa declaração pública vai fortalecer o seu coração e mostrar que você está disposto a viver essa intimidade. Quando você entende que o Espírito Santo é alguém real e presente, a sua forma de viver começa a mudar. As suas decisões não são mais baseadas apenas em lógica humana, mas em direção divina. Isso não significa que você deixará de raciocinar ou planejar, mas que no meio de todas as possibilidades, a voz suave do Espírito se torna o norte que guia a sua jornada. E aqui está um detalhe importante. Você não precisa ser pastor, missionário ou pregador para experimentar isso. Essa experiência é para você, independentemente de sua profissão, idade ou posição na vida. Pense em uma pessoa que trabalha como motorista de aplicativo. Todos os dias, ela enfrenta o trânsito caótico da cidade, as longas horas de trabalho e a pressão de sustentar sua família. Muitas vezes, ela se sente esgotada, sem forças, mas em meio a essa rotina pesada, ela escolhe começar o dia em oração, pedindo ao Espírito Santo que guie seus caminhos. Ao longo das corridas, situações inesperadas acontecem. Passageiros que compartilham histórias difíceis, outros que demonstram alegria, alguns que parecem ter perdido a esperança. Nessas conversas rápidas, o Espírito Santo coloca no coração dela palavras simples, mas carregadas de amor, capazes de transformar o dia de alguém. Isso mostra que ele não está restrito a um púlpito ou a uma igreja, mas se manifesta no cotidiano, nas pequenas atitudes de fé. O Espírito Santo não apenas consola, mas também fortalece. Ele é chamado de Consolador porque sabe enxugar as lágrimas, mas também é aquele que enche você de coragem para enfrentar desafios. Muitas vezes, a vida coloca você diante de situações que parecem impossíveis. Uma porta que se fecha, um relacionamento que não deu certo, um diagnóstico médico que causa medo. Nessas horas, a mente humana tende a desmoronar. Mas é justamente aí que o Espírito Santo traz à lembrança promessas de Deus. Ele sussurra: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías capítulo 41, versículo 10. Você percebe? Essas palavras não são apenas frases bonitas, mas são vida para quem crê. Quando você permite que o Espírito Santo fale, ele traz à tona verdades eternas que renovam a fé e apagam o medo. Outro ponto essencial é que o Espírito Santo também corrige.
Muitas vezes, você deseja apenas ouvir palavras de encorajamento, mas Ele também é fiel em mostrar quando algo precisa ser mudado dentro de você. Ele não aponta o dedo com acusação, mas mostra com amor aquilo que precisa ser transformado. Imagine uma pessoa que insiste em guardar rancor de alguém que a magoou. Por mais que ore, leia a Bíblia e vá à igreja, esse peso continua dentro dela. O Espírito Santo, de maneira paciente, começa a trabalhar no coração dessa pessoa até que ela perceba a necessidade de perdoar. No momento em que decide liberar perdão, uma paz inexplicável invade o coração. Isso é obra do Espírito, curar feridas, arrancar amargura e restaurar relacionamentos. E aqui entra um princípio poderoso. Quanto mais espaço você dá ao Espírito Santo, mais ele age. É como abrir as janelas de uma casa que estava fechada há muito tempo. O ar fresco começa a entrar, a luz ilumina cada canto e o ambiente muda por completo. Da mesma forma, quando você abre seu coração, o Espírito Santo expulsa as sombras e traz vida nova. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu sei que é o Espírito Santo falando comigo e não apenas minha imaginação? Essa é uma dúvida comum. A resposta está na combinação de 3 pontos: paz, coerência com a palavra de Deus e frutos. Quando algo vem do Espírito, traz paz ao seu coração, está alinhado com as Escrituras e gera frutos de amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Se alguma dessas 3 áreas não se encaixar, é um sinal de que não é o Espírito que está falando. Agora, quero que você perceba algo fundamental. Falar com o Espírito Santo não é privilégio de poucos, é um direito de todos os filhos de Deus. Jesus mesmo disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." João, capítulo 10, versículo 27. Você faz parte desse rebanho. Isso significa que pode ouvir e seguir a voz do Mestre através do Espírito Santo. E antes de seguirmos para o próximo momento deste vídeo, eu quero fazer um convite muito especial. Se você está aqui até agora, é porque tem sede de aprender, de crescer e de se aproximar mais de Deus. Então, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma palavra que pode edificar sua vida. Ative também as notificações, porque cada vídeo é feito para fortalecer sua fé e aproximar você ainda mais do Espírito Santo. Mas eu não quero que isso seja apenas um clique automático. Quero convidar você a interagir de um jeito diferente. Escreva nos comentários uma experiência sua em que você sentiu o Espírito Santo falando, seja em um detalhe pequeno do dia a dia ou em uma decisão importante. Compartilhe, porque o seu testemunho pode edificar alguém que está lendo. Não é apenas sobre comentar, mas sobre criar um espaço de partilha, onde a sua voz pode se unir a de muitos outros que também estão aprendendo a andar em intimidade com Deus. Você já percebeu como muitas vezes tenta resolver tudo com a sua própria força e mesmo assim parece que nada dá certo? É como se você empurrasse uma porta pesada, mas ela permanecesse fechada. O Espírito Santo age justamente nesses momentos em que você entende que sozinho não consegue e decide entregar o controle nas mãos de Deus. Esse ato de rendição abre espaço para milagres acontecerem. Um exemplo disso é quando alguém, cansado de lutar, decide finalmente se ajoelhar e dizer: "Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer, mas confio em Ti." Essa oração sincera, mesmo sem palavras elaboradas, é capaz de mover céus. Porque o Espírito Santo não se impressiona com discursos, mas com corações quebrantados. É nesse ponto que ele entra em cena, trazendo respostas inesperadas e direcionando para caminhos que até então pareciam invisíveis. O Espírito Santo também é aquele que fortalece a sua fé quando o cenário não mostra nenhuma esperança.
Pense em uma mulher de 42 anos que recebeu um diagnóstico médico difícil. A primeira reação é de medo, lágrimas e ansiedade. Porém, ao buscar o Espírito Santo, ela encontra paz em meio ao caos. Ele traz à lembrança a promessa que diz: Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Essa palavra se torna viva dentro dela, e mesmo que o corpo ainda esteja enfermo, a alma descansa na certeza de que Deus tem o controle. É interessante perceber que o Espírito Santo não age apenas no invisível, mas também abre portas reais e concretas. Muitas pessoas já testemunharam sobre oportunidades que surgiram de forma sobrenatural após momentos de oração. Uma porta de trabalho, um reencontro inesperado, uma resposta financeira, uma reconciliação familiar. Tudo isso mostra que ele não está distante, mas ativo, trabalhando em detalhes que muitas vezes você nem percebe. Outra área onde o Espírito Santo atua é no ensino. Jesus disse: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Isso significa que, além de consolar e guiar, ele também é mestre. Ele abre seus olhos espirituais para compreender verdades profundas que antes pareciam confusas. Quantas vezes você já leu um versículo que não fazia sentido e, de repente, em um momento de oração, esse mesmo texto pareceu ganhar vida? Esse é o Espírito Santo revelando e ensinando. Mas é importante que você esteja disposto a aprender. O Espírito Santo não força, ele convida. Ele é educado, paciente e age na medida em que você se abre. Se você cria espaço no seu dia para buscá-lo, estudar a palavra e ouvir em silêncio, certamente será ensinado em níveis que jamais imaginou. A vida espiritual não é automática. Ela exige dedicação, disciplina e desejo genuíno de estar perto de Deus. E sabe o que é ainda mais impressionante? O Espírito Santo também capacita você com dons espirituais. Muitas vezes você olha para si mesmo e pensa: eu não tenho habilidades suficientes, não sei falar bem, não tenho coragem. Mas o Espírito Santo derrama dons que vão além da sua capacidade natural. Ele pode dar sabedoria, conhecimento, fé, cura, discernimento e até a ousadia de proclamar a palavra em situações em que você jamais teria coragem. Quando você se coloca à disposição, ele usa a sua vida como um instrumento de transformação para outros. Veja o exemplo de um estudante de 19 anos que sempre foi tímido. Ele não conseguia falar em público sem tremer. Mas, em um encontro de jovens, ele foi tomado pelo Espírito Santo e compartilhou um testemunho simples, porém tão cheio de verdade, que tocou profundamente várias pessoas. Esse jovem descobriu que não era a sua habilidade que fazia a diferença, mas a unção do Espírito sobre ele. E aqui está um segredo. Quanto mais você se entrega, mais ele derrama. É como um rio, se você coloca apenas a ponta dos pés, sente um pouco da água, mas não desfruta da profundidade. Mas se decide mergulhar, experimenta a plenitude. O Espírito Santo deseja levar você para águas profundas, onde não há controle humano, apenas confiança total em Deus. Outro aspecto fundamental é o fruto do Espírito. Não adianta buscar dons e experiências sobrenaturais se a sua vida não reflete transformação. O Espírito Santo trabalha dentro de você, moldando o caráter, transformando atitudes e produzindo frutos que revelam Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito não é apenas aquela que fala bonito ou que ora em público, mas aquela que, no dia a dia, demonstra amor, paciência, bondade e fidelidade. O verdadeiro sinal de alguém cheio do Espírito é a vida transformada. Agora, pense em quantas situações você já enfrentou em que perdeu a paciência, respondeu de forma dura ou agiu de maneira egoísta.
O Espírito Santo está pronto para trabalhar nessas áreas, não para condenar, mas para transformar. Ele mostra onde você precisa mudar e dá força para caminhar diferente. É por isso que o relacionamento com o Espírito Santo precisa ser constante. Não se trata de momentos isolados em cultos ou encontros, mas de uma vida diária de comunhão. É acordar e dizer: "Bom dia, Espírito Santo, guia-me hoje." No meio das atividades, parar por alguns instantes e pedir direção. Antes de dormir, agradecer pela presença dele ao longo do dia. Esse hábito simples gera uma vida extraordinária. Ao longo do tempo, você vai perceber que falar com o Espírito Santo não é algo distante, mas parte da sua rotina. Ele se torna seu amigo fiel, seu conselheiro, aquele que compartilha com você alegrias e também segura sua mão nos momentos de dor. Você já reparou como a vida pode se tornar pesada quando tenta carregar tudo sozinho? O Espírito Santo não foi enviado para ser apenas uma lembrança distante, mas para caminhar lado a lado com você, dividindo fardos, trazendo alívio e mostrando a direção certa. Ele conhece suas lutas mais secretas, aquelas que você nunca contou para ninguém, e mesmo assim continua ao seu lado, pronto para oferecer paz que o mundo não pode dar. Uma jovem professora de 27 anos vivia em constante ansiedade. A cada dia, enfrentava salas cheias de alunos, pressão de prazos e falta de reconhecimento. Ela se sentia invisível e cansada, até que, em um momento de desespero, começou a buscar o Espírito Santo em oração. Aos poucos, percebeu mudanças internas. Aquele peso que a acompanhava foi substituído por serenidade. E ainda que as circunstâncias ao redor não mudassem de imediato, o seu coração encontrou descanso. Isso é exatamente o que o Espírito faz. Ele não apenas transforma a situação, mas muda você para enfrentar cada batalha com fé e esperança. É importante compreender que o Espírito Santo não se limita a momentos de culto. Ele quer estar presente em cada detalhe do seu dia. Quando você está dirigindo, estudando, trabalhando, cuidando da família, até mesmo nos momentos em que pensa que não há nada espiritual acontecendo, ele está ali pronto para guiar. Jesus disse que o Espírito da Verdade estaria com você para sempre. João capítulo 14, versículo 17. Isso significa que não há separação entre o sagrado e o comum. Tudo pode ser conduzido por ele. E a forma como o Espírito Santo fala pode variar. Às vezes, é através de um sentimento profundo de paz. Outras vezes, ele usa a própria Bíblia, quando um versículo parece saltar das páginas exatamente no momento em que você mais precisa. Pode acontecer também por meio de alguém que, sem saber da sua situação, fala exatamente aquilo que toca sua alma. Não há limites para o modo como ele escolhe se comunicar. O essencial é que você esteja com o coração sensível para perceber. Quando você decide seguir essa direção, começa a experimentar algo que vai além do natural. Portas que estavam fechadas começam a se abrir, relacionamentos são restaurados, sonhos que pareciam enterrados ganham vida novamente. Isso não é coincidência, mas fruto de uma vida guiada pelo Espírito. Outro aspecto poderoso é que o Espírito Santo gera em você ousadia para testemunhar. Muitas vezes, você pode se sentir incapaz ou inseguro para compartilhar sua fé. Mas quando o Espírito toma conta, as palavras fluem com naturalidade. Veja o exemplo de Pedro. Antes da vinda do Espírito Santo, ele negou Jesus por medo. Mas depois que foi cheio do Espírito, levantou-se diante de milhares e anunciou a mensagem com coragem. O mesmo acontece hoje. O Espírito Santo tira o medo e enche de ousadia para que você seja luz onde estiver. E não pense que isso é reservado apenas para pregadores ou líderes religiosos. É para você, no ambiente onde está. Pode ser em uma conversa com um amigo,
em um momento de apoio a um colega de trabalho ou até mesmo em uma atitude simples de bondade. Cada gesto inspirado pelo Espírito Santo tem poder de impactar vidas. O Espírito Santo também é aquele que revela os segredos do coração de Deus. Ele mostra caminhos que você jamais enxergaria sozinho. Muitas vezes, a lógica humana aponta para um lado, mas o Espírito direciona para outro, e mais tarde você percebe que foi exatamente o melhor. Isso acontece porque ele vê além do presente, conhece o futuro e deseja conduzir você para viver o propósito de Deus. E lembre-se, ouvir a voz do Espírito é um aprendizado. No início, pode ser difícil discernir se o que você sente vem dele ou de você mesmo. Mas quanto mais tempo você passa em oração, meditação na palavra e obediência, mais nítida se torna a voz. É como afinar um instrumento. No começo, os sons parecem confusos, mas com prática, você aprende a identificar cada tom. Agora, pense comigo. Como seria a sua vida se em cada decisão você tivesse a direção clara do Espírito Santo? Imagine enfrentar problemas com serenidade, tomar escolhas sem medo, caminhar com convicção de que está no caminho certo. Essa é a vida que Deus sonhou para você, uma vida guiada pelo Espírito. E essa vida está disponível agora, não amanhã, não apenas para alguns escolhidos, mas para todos que desejam se render. Tudo começa com um coração aberto e uma oração sincera. Você já percebeu que muitas vezes o que mais dificulta a sua caminhada espiritual não são os obstáculos externos, mas as batalhas internas? O Espírito Santo não ignora as suas lutas secretas. Ele conhece cada pensamento, cada fraqueza e cada ferida escondida. E ainda assim, ele permanece ao seu lado, oferecendo graça e poder para transformar áreas que você acreditava impossíveis de mudar. Um homem de 51 anos, que trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, sempre carregou dentro de si uma enorme insegurança. Apesar da habilidade com as mãos, vivia se comparando aos outros e acreditando que não tinha valor. Até que, em um encontro simples de oração, sentiu o Espírito Santo lembrando-o da verdade escrita em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa revelação mudou a forma como ele se via. Ele deixou de olhar apenas para suas limitações e passou a enxergar que havia sido criado com propósito. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele não apenas mostra quem Deus é, mas também revela quem você é nele. É fundamental entender que o Espírito Santo não trabalha apenas em áreas visíveis, mas age nas raízes invisíveis do coração. Muitas vezes, você tenta mudar comportamentos externos sem perceber que a verdadeira transformação precisa acontecer dentro de você. O Espírito vai fundo, trata o orgulho, a falta de perdão, os medos ocultos. Ele vai até o lugar onde ninguém mais pode alcançar. Quando você permite esse processo, descobre uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Uma mulher que carrega mágoa há anos pode finalmente liberar perdão e sentir a leveza da paz. Um jovem que luta contra vícios pode encontrar força sobrenatural para dizer não a tentações que antes pareciam irresistíveis. Isso não é força de vontade humana, é obra do Espírito que capacita além do natural. Outro ponto precioso é que o Espírito Santo desperta em você uma fome por Deus. Ele não apenas responde suas orações, mas planta no seu coração o desejo de buscar mais, de conhecer mais, de estar mais perto. Quanto mais você prova da presença dele, mais insatisfeito fica com as coisas passageiras deste mundo. É como experimentar uma fonte de água viva. Depois que você bebe dessa fonte, nenhuma outra água parece matar sua sede. E aqui está um segredo espiritual. Quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, mais sensível se torna às necessidades ao seu redor. Ele abre seus olhos para enxergar além de si mesmo.
Você começa a perceber pessoas que precisam de ajuda, palavras de encorajamento, gestos de bondade. Isso porque o Espírito não trabalha apenas dentro de você, mas também através de você, tocando vidas ao seu redor. Pense em um adolescente de 17 anos que, inspirado pelo Espírito Santo, decidiu visitar um vizinho idoso todos os dias depois da escola. Esse simples ato de cuidado trouxe alegria e esperança para aquele senhor solitário, que passou a sentir novamente o amor de Deus através de gestos pequenos. É assim que o Espírito se manifesta, no amor prático, em ações que refletem o coração de Cristo. Além disso, o Espírito Santo também fortalece você nos momentos de oração. Muitas vezes, você não encontra palavras para expressar a dor ou a gratidão. Mas a Bíblia diz que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Isso significa que mesmo quando você não sabe o que dizer, o Espírito traduz seus sentimentos diante do Pai. Você não está sozinho, nem mesmo em suas orações mais silenciosas. E a oração guiada pelo Espírito é poderosa. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de alinhar sua vontade à vontade de Deus. É quando você começa a orar não apenas pelo que deseja, mas pelo que o Espírito mostra que é necessário. Esse tipo de oração abre céus, derruba barreiras e traz respostas sobrenaturais. Outra obra incrível do Espírito Santo é renovar suas forças diariamente. A vida pode ser cansativa, cheia de pressões e responsabilidades. Mas o Espírito renova, assim como está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação não é apenas física, mas principalmente espiritual. Mesmo em meio a dificuldades, você encontra ânimo para continuar. E lembre-se, viver guiado pelo Espírito não significa ausência de problemas, mas certeza de companhia em todas as situações. Ele não promete uma vida sem lutas, mas garante presença constante. Essa consciência muda tudo, porque você sabe que nunca enfrentará nada sozinho. Agora, imagine como seria se você realmente acreditasse nisso todos os dias. Em vez de carregar peso desnecessário, você aprenderia a entregar. Em vez de viver ansioso pelo futuro, você descansaria na direção do Espírito. Em vez de se sentir incapaz, você experimentaria a força sobrenatural que Ele oferece. É exatamente isso que está disponível para você. O Espírito Santo está mais próximo do que você imagina, pronto para encher sua vida de paz, propósito e poder. Você já percebeu que o Espírito Santo não apenas o consola em tempos de dificuldade, mas também o equipa para enfrentar desafios maiores do que você poderia suportar sozinho? Ele não é apenas um visitante passageiro, mas um parceiro constante que caminha com você em cada passo. É como se ele fosse o vento invisível que move o barco da sua vida, guiando-o mesmo quando as águas parecem turbulentas. Quando você se abre para essa parceria, descobre que o Espírito Santo não apenas fortalece, mas também capacita com dons espirituais que têm o poder de transformar situações. Um exemplo claro está em pessoas comuns que, ao se renderem ao Espírito, passaram a agir de forma extraordinária. Pense em uma jovem professora de 26 anos que, movida pelo Espírito, começou a falar palavras de sabedoria a seus alunos em momentos críticos. O resultado foi que aqueles estudantes não apenas aprenderam conteúdos, mas passaram a experimentar direção e esperança para suas próprias vidas. Isso é obra do Espírito, usar o que você tem no lugar onde você está para manifestar a presença de Deus. Além dos dons, o Espírito também produz em você o fruto descrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Esses frutos não são produzidos por esforço humano, mas pelo fluir da vida de Deus em você. Quando você se deixa ser moldado, as pessoas ao seu redor começam a notar uma mudança real. Aquele temperamento explosivo começa a ser controlado, a impaciência dá lugar à calma, a falta de esperança se transforma em confiança. E não é apenas no ambiente religioso que o Espírito Santo age. Ele se manifesta na sua rotina, no trabalho, em casa, nas escolhas diárias. Um pai de família, por exemplo, pode ser guiado pelo Espírito ao tomar decisões importantes para o futuro dos filhos. Uma mulher que administra um pequeno negócio pode receber sabedoria para lidar com clientes e dificuldades financeiras. A presença do Espírito não se limita a momentos de oração, mas permeia cada detalhe da sua existência. O Espírito Santo também é aquele que o lembra constantemente das palavras de Jesus. Quantas vezes você já esteve em uma situação difícil e, de repente, um versículo bíblico veio à sua mente trazendo força e consolo? Isso não é coincidência. É a voz do Espírito trazendo vida às Escrituras. Ele não deixa você caminhar sem direção, mas traz à memória tudo o que o Pai deseja que você saiba naquele instante. Outra obra essencial do Espírito é a ousadia. Muitas vezes você se cala diante de oportunidades de testemunhar sua fé por medo do que os outros vão pensar. Mas quando o Espírito enche seu coração, esse medo é substituído por coragem. Foi assim com Pedro, que antes negou Jesus por 3 vezes, mas depois, cheio do Espírito, se levantou diante de multidões para proclamar a verdade. Essa mesma ousadia está disponível para você hoje. E aqui está uma verdade poderosa. O Espírito Santo não faz distinção de pessoas. Ele não escolhe apenas os mais capacitados ou os que parecem mais santos. Ele se derrama sobre todos que têm um coração disponível. Atos capítulo 2, versículo 17 afirma: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Isso significa que você, independentemente da sua idade ou condição, pode experimentar a plenitude do Espírito. Mas há algo que você precisa compreender. O Espírito Santo é sensível. Ele não força a entrada em áreas onde não é convidado. Ele respeita suas escolhas e aguarda que você abra espaço. Por isso, é fundamental cultivar um coração quebrantado, disposto a obedecer. Quando você resiste ou insiste em seguir seu próprio caminho, pode entristecer o espírito. Mas quando decide se render, ele se move com poder. O relacionamento com o Espírito também é construído em intimidade. Assim como uma amizade não cresce sem tempo investido, sua comunhão com ele precisa ser alimentada diariamente. E essa intimidade não se resume a pedir coisas, mas a compartilhar sua vida, suas alegrias e até seus silêncios. À medida que você conversa com o Espírito, sua sensibilidade aumenta e você passa a reconhecer com clareza quando ele está direcionando cada passo. Um estudante universitário de 21 anos relatou que, ao dedicar apenas 15 minutos por dia para conversar com o Espírito Santo, passou a tomar decisões mais sábias, evitar amizades nocivas e encontrar paz, mesmo em meio à pressão acadêmica. Isso mostra que não é o tempo em quantidade, mas a qualidade da entrega que faz a diferença. Além disso, o Espírito Santo o prepara para resistir às estratégias do inimigo. A Bíblia afirma em Tiago, capítulo 4, versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É o Espírito que o fortalece para não ceder às tentações e permanecer firme quando tudo parece empurrá-lo para o erro. Ele dá discernimento para identificar armadilhas espirituais que sem ele você não conseguiria perceber. E nunca se esqueça, o Espírito Santo é o selo da sua salvação. Ele é a garantia de que você pertence a Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13, declara:
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que, quando você entregou sua vida a Jesus, o Espírito marcou sua identidade para sempre. Você já não pertence ao mundo, mas é propriedade exclusiva de Deus. Ao reconhecer isso, você passa a viver com segurança. Não importa o que digam ou o que aconteça, você tem dentro de si a marca do Espírito que confirma: você é amado, escolhido e guardado pelo Senhor. Chegamos a um ponto decisivo da sua caminhada. Entender que o Espírito Santo não é apenas uma força ou influência, mas uma pessoa que deseja se relacionar com você de forma real e constante. Essa compreensão transforma completamente a maneira como você vive, pois deixa de ver a fé como um conjunto de regras e passa a enxergá-la como uma amizade viva e verdadeira. O Espírito Santo é aquele que fala, sente, ensina e guia. E quando você se abre para essa verdade, cada detalhe da sua vida ganha um novo significado. Imagine acordar todas as manhãs e, antes mesmo de olhar para as notícias ou redes sociais, abrir o coração para dizer: "Bom dia, Espírito Santo, eu entrego meu dia a ti." Essa simples atitude muda o rumo das suas horas, porque convida a presença de Deus a estar em cada momento. Em vez de correr sozinho, você passa a caminhar acompanhado por aquele que sabe todas as coisas, que sonda os corações e conhece os caminhos ocultos da vida. A presença do Espírito também traz clareza em tempos de dúvida. Quantas vezes você não se perguntou qual decisão tomar? Seja em um relacionamento, em um trabalho ou em uma mudança importante, a incerteza pode trazer medo. Mas quando você silencia as vozes ao redor e busca ouvir a voz do Espírito, encontra direção. Ele fala de forma suave, muitas vezes por meio de uma paz que invade o coração ou de uma convicção firme que não pode ser explicada racionalmente. Outra verdade essencial é que o Espírito Santo o fortalece em momentos de fraqueza. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 8, versículo 26... E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não consegue orar, Ele ora por você. Até quando as palavras faltam, o Espírito traduz suas dores diante de Deus. Além de intercessor, Ele também é o Consolador. Em dias de perda, quando lágrimas escorrem e o coração parece pesado, o Espírito Santo envolve você com um cuidado que nenhum abraço humano pode igualar. É como um bálsamo invisível que acalma a alma e lembra que o Senhor nunca o abandona. Esse consolo não é momentâneo, mas constante, porque o Espírito não vem apenas para resolver crises, ele permanece em você como um amigo fiel. É importante lembrar que andar com o Espírito exige sensibilidade. Ele sempre aponta para Jesus, nunca para si mesmo. Se a sua caminhada está cheia de orgulho, competição ou desejo de reconhecimento, é hora de parar e ouvir novamente. O Espírito trabalha para formar em você a imagem de Cristo. Ele molda sua maneira de amar, falar, agir e até pensar. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é progressiva, como uma escultura que vai ganhando forma. Você pode estar se perguntando: mas como eu mantenho essa conexão viva todos os dias? A resposta está em 3 pilares fundamentais: oração, palavra e obediência. A oração mantém seu coração sensível. A palavra alimenta sua mente com a verdade. E a obediência garante que você não apenas ouça, mas viva o que o Espírito direciona. Quando essas 3 práticas caminham juntas, você cresce espiritualmente de forma sólida. E lembre-se, o Espírito Santo não está limitado a um templo ou igreja. Ele habita em você. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa realidade muda tudo, porque significa que em qualquer lugar, no ônibus, no mercado, em casa ou no trabalho, você carrega a presença de Deus. E por carregar essa presença, você também é chamado a ser luz onde há escuridão. O Espírito Santo não veio apenas para abençoar você, mas para que, através de você, outros possam ser alcançados. Ele dá palavras certas no momento certo, gestos de amor que tocam vidas, e estratégias que abrem portas para o Evangelho. Cada atitude guiada pelo Espírito se torna um testemunho vivo do amor de Deus. Agora, quero que você imagine como seria a sua vida se, a partir de hoje, você passasse a ouvir e obedecer mais à voz do Espírito. Imagine as decisões mais claras, a paz constante, a coragem para enfrentar os desafios e o amor transbordando em cada relação. Essa não é uma promessa distante, mas uma realidade acessível a todo aquele que decide caminhar em parceria com o Espírito de Deus. E é aqui que eu faço um convite especial. Se essa mensagem tocou seu coração, permita que o Espírito Santo continue falando com você. Não desligue essa chama, mas alimente-a todos os dias. E para que possamos juntos crescer nesse relacionamento, quero pedir algo de coração. Inscreva-se neste canal. Mas mais do que isso, compartilhe sua história. Conte nos comentários como o Espírito já falou com você, como você já sentiu o consolo dele, ou como deseja experimentar mais da sua presença. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler para ter esperança. Aqui não é apenas sobre assistir um vídeo, mas sobre construir uma comunidade de pessoas que estão aprendendo juntas a andar no Espírito. Cada comentário é uma semente de fé que pode florescer na vida de outro irmão ou irmã. Por isso, abra o coração e participe ativamente. Se esse conteúdo edificou sua vida, deixe também o que você aprendeu. E juntos, vamos fortalecer essa corrente de fé e encorajamento. Finalizo lembrando uma promessa maravilhosa de Jesus em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa é a certeza que sustenta a nossa fé. O Espírito Santo não vai embora. Ele permanece com você hoje e eternamente. Então receba essa verdade, viva guiado pela presença dele. E não se esqueça, estamos aqui caminhando lado a lado. Inscreva-se, compartilhe sua história e vamos juntos testemunhar o que Deus faz através do seu Espírito.